conta disso mesmo. Te mandei um monte de áudio lá, se eu não me engano. Mas então, pessoal, vamos lá. Eu propus para vocês aí uma discussão sobre a possibilidade de conciliar tentativa e dolo eventual. Então, foi outra pessoa que perguntou, mas eu respondi por meio de um monte de áudio lá. Tentativa e dolo eventual. Então, veja só. A tentativa, pessoal, vocês sabem que você tem uma certa dificuldade de configurar o início, né, da execução, porque entre os atos preparatórios e a execução, você tem aquela zona cinzenta, aquela zona de penumbra, né? Emily, foi você mesmo. Foi muito legal. Você tem aquela zona de penumbra. Então, a gente usa, majoritariamente no Brasil, a teoria formal objetiva, que serve para você tentar delimitar os atos de execução, a parte punível, que é a parte que você começaria a poder punir o sujeito. Se você entra na execução e chega até a consumação, consumado. Se você entra na execução e, por circunstância alheia à sua vontade, não consuma, tentativa. Né? Então, a teoria formal objetiva ela serve para fazer essa distinção e em que ela se baseia? Você tem os critérios aí da realização de algum dos elementos do tipo penal, que é o aspecto formal, tem a ver com a tipicidade formal da conduta. Ou o aspecto objetivo. Esse aspecto objetivo tem a ver não com apenas os elementos objetivos do tipo como poderia parecer, mas tem a ver com a colocação do bem jurídico em risco, que é uma teoria, pessoal, que se conecta com a teoria usada no Brasil lá para o crime impossível lá na frente, que quando eu expliquei para vocês, eu falei, no crime impossível no Brasil foi adotada a teoria objetiva. É a teoria objetiva mitigada, temperada. Por quê? Você só não pune o crime impossível no Brasil nos casos em que existe, você não pune a tentativa, né, e reconhece o crime impossível, nos casos em que existe uma ineficácia total, completa dos meios ou impropriedade total, completa do objeto. Então, mesmo que a impropriedade seja relativa e a ineficácia seja relativa, você vai punir. Você só não pune, você só reconhece o crime impossível quando for muito grande, é muito visível essa ineficácia ou essa impropriedade. E aí, essa é a teoria objetiva, que se preocupa com a colocação do bem jurídico em risco. E ela ajuda a compor, então, a teoria que a gente usa para determinar o início da execução. Teoria formal objetiva. Formal, porque você pode focar no início da execução na realização de alguns elementos do tipo penal. E objetiva, porque você foca no aspecto da criação do risco do bem jurídico. Então, a gente costuma explicar mais didaticamente que é o seguinte, para reconhecer a tentativa. Ou você vai enxergar na conduta do agente algum pedaço do tipo penal, algum elementar do tipo penal, roubo, por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou após haver reduzido a sua capacidade de resistência. Quando você observa qualquer dessas partes aí, da violência ou da grave ameaça, teve isso, o sujeito chegou a subtrair, consumou. Teve isso, mas ele não conseguiu subtrair, não está consumado. Você vê que tem o início da execução porque tem um pedaço do tipo penal que já foi realizado. Ou então, em alguns outros tipos penais que são mais sucintos e você não tem tantas elementares assim, e os maiores exemplos é o homicídio, cara. O homicídio é um tipo penal muito simples, porque você tem matar alguém só e o início do procedimento matar alguém normalmente se dá por uma conduta que pode consumar o crime, que às vezes não consumou não, mas que pode consumar. Por exemplo, o que a gente discutiu muito semana passada sobre aquele caso do rapaz que tentou botar fogo na juíza lá. Na verdade, isso, não tentou botar fogo. Ele jogou querosene na juíza e ficou ameaçando. E tinha na mão o poder de colocar fogo nela, mas até ali ele não tinha feito isso. A gente estava discutindo exatamente que ele não fez ainda, não praticou ainda uma conduta capaz de chegar até a consumação. Que ele não praticou uma conduta que possa levar até a consumação e que não levou por circunstâncias alheias à vontade dele. Faltou da parte dele um pequeno passo, o último passo, que seria aquele que marcaria o início da execução. O momento em que ele acionava o isqueiro, e aí, se acionou o isqueiro e a menina não pegou fogo, a juíza não pegou fogo, se acionou o isqueiro, só queimou a roupa e ela não se machucou, ou se ela ficou queimada, mas sobreviveu, seriam todas circunstâncias que seriam alheias à vontade dele. Mas ao não acionar o isqueiro, ele deixou de tomar dar o último passo dele, né? Que seria aquele que ele ingressaria na execução, fazendo aquilo que é necessário para consumar. Então, fazendo uma analogia, é a questão do tiro. Você apontar uma arma para uma pessoa, você tem crimes residuais, por enquanto. Você tem aí o porte ilegal de arma, se for uma arma para a qual você não tenha
a permissão de porte, você tem o crime de ameaça, se você está ali ameaçando a pessoa de matá-la, mas você não tem uma tentativa de homicídio por apontar a arma para a pessoa. Por mais que fique muito caracterizado, não, eu acho que ele mataria. Cara, é futuro, eu não puxei o gatilho ainda, então você não sabe. Agora, se eu puxei o gatilho e não matei, aí não tem discussão. Eu já pratiquei o ato que é capaz de matar e esse resultado não veio por circunstância alheia à minha vontade. Por exemplo, porque eu errei, sou ruim de pontaria, porque a pessoa estava correndo e não conseguia acertar o alvo, ou porque acertei nela, mas ela foi resistente, sobreviveu, a saúde dela é boa, o tiro não pegou na região vital. Enfim, são circunstâncias contra a minha vontade e a pessoa sobreviveu. Então, esse é o início da execução. Ou você realiza um pedaço de penal, ou você realiza uma conduta capaz de consumar, mas por circunstâncias alheias não consumou. Então, essa é a explicação necessária sobre a tentativa. Fred, segura a sua pergunta aí que eu vou responder já na sequência aí. A questão do dolo eventual agora, né? Que é uma matéria, pessoal, que a gente não entrou ainda e que a gente vai entrar em breve. Passar essa semana de prova aí, a gente vai entrar exatamente em imputação subjetiva, que é exatamente a discussão sobre dolo, culpa e preterdolo. O dolo, pessoal, ele pode ser dividido, vamos pensar assim, o mundo da imputação subjetiva, né? As possibilidades todas, ele tem dois âmbitos. Tem o âmbito do dolo, fica no andar de cima, vamos dizer assim, que é o da maior reprovabilidade, e tem o da culpa, que é o andar de baixo, você tem uma menor reprovabilidade no comportamento culposo. Os crimes dolosos, eles são punidos de maneira mais rigorosa, exatamente porque no dolo você observa uma decisão contra o bem jurídico. O agente toma uma decisão contra o bem jurídico. Ou ele toma uma decisão de agredir o bem jurídico, ou pelo menos ele toma uma decisão que ele sabe que pode lesionar o bem jurídico, mas não está nem um pouco preocupado com isso. Se lesionar, se danificar, que se dane, ele não liga. Então ele tem um certo nível de desprezo pelo bem jurídico, que é entendido como também uma decisão contra os interesses, né, do direito, contra os interesses da preservação do bem jurídico. No caso da culpa, não necessariamente. Ele pode até tomar uma má decisão, ele pode até fazer algo arriscado, algo descuidado, mas não dá para afirmar categoricamente que ele tomou a decisão contra o bem. Ele tomou a decisão ruim e o bem foi danificado. Isso é fato. Mas não dá para afirmar que ele fez isso para danificar o bem ou que ele não se importava com isso. Essa é a diferença. Então a gente tem no andar de cima o dolo, no andar de baixo a culpa. O dolo se divide em direto, que pode ser de primeiro grau ou de segundo grau, e o dolo pode ser eventual. Tem umas classificações que quando a gente entrar direitinho na matéria eu vou falar, mas não são importantes. Tipo, dolo indireto, alternativo, não precisa se preocupar com isso. Principalmente para essa questão que a gente está propondo agora, não precisa. Então, o dolo pode ser direto, de primeiro grau, ou de segundo grau, ou pode ser o dolo eventual. Então, o dolo direto de primeiro grau, ele é muito próximo da intenção. Quando você quer praticar uma determinada conduta, você tem a intenção de alcançar o resultado, você tem em relação a ele, então, dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau, ele tem a ver com efeitos colaterais. Tem a ver com resultados colaterais da conduta que você quer praticar. Esses resultados você não quer, porque se você quisesse, você teria em relação a eles o dolo direto de primeiro grau, só que você sabe que eles vão acontecer. E aqui, pessoal, que está o grande detalhe. No dolo direto de segundo grau, existem resultados colaterais que você identifica da sua conduta e que não é que eles podem acontecer, eles vão acontecer. Você não está trabalhando com um elemento aqui de chance ou de possibilidade. Você está trabalhando com um critério de certeza. É claro que certeza no sentido literal, você nunca tem, porque certeza de evento futuro não existe. Né? Eu não sei nem se vou terminar essa live aqui, se for cair um meteoro e acabar com o mundo. Né? Para dizer assim, bem ceticamente colocando a questão mesmo, não existe certeza quanto a nada do futuro. Mas, enfim, uma certeza teórica, né? Você até teria, no sentido, por exemplo, que quando você bota uma bomba no avião e explode o avião em pleno voo, vai morrer todo mundo que está ali. Não vai morrer só o cara que você quer matar. Você pode ter feito isso para matar o passageiro sentado na cadeira 45B. Mas você vai matar os 100 que estão ali dentro. E não está muito aberta a discussão isso. Ah, não, pode ser que algum deles fique planando no céu e caia da terra numa boa. Ou que ele caia só com ferimentos e não morra. Não é plausível, você entende? Então, jogar uma pessoa do 10º andar não vai sobreviver. Ah, pode sobreviver por um aborto da natureza, uma coisa assim, uma coisa que tem até um doutrinador espanhol não, argentino, muito bom, chama Gabriel Pérez Barberac, que ele fala isso. Tem determinados resultados em direito penal que, quando eles acontecem, você tem a quebra de uma regularidade nômica. O que é isso? Você tem, assim, uma coisa meio que nega as leis da natureza.
Como é que o cara cai do 10º andar e não morre? Isso é uma coisa meio surreal, você entende? Te deixa meio perplexo. Parece que esse cara o quê? Flutuou no ar, né? Então, são certas coisas que você não pode contar com elas. Você trabalha mais dentro das leis da física e da natureza mesmo, né? Então, se você jogar 100 pessoas do 10º andar, 99,9 dos casos a pessoa vai morrer. Então, 99 vão morrer e uma vai sobreviver. Daí para menos. Você entende? A grande questão, então, é você tem efeitos colaterais que são claramente, né, uma decorrência da sua conduta e eles vão acontecer. Né? Se eu botar uma bomba no avião, esse avião vai ser explodido e as pessoas vão morrer. Essas pessoas, em relação a elas, eu tenho dolo direto 2º grau. E o dolo eventual? O dolo eventual tem a ver com você praticar uma conduta arriscada. A lei define como você assumir o risco de produzir um resultado. Só que isso é muito mal, essa redação não existe, pessoal. Só no Brasil que tem isso. Pior redação possível que existe para o dolo eventual. Porque o sujeito, ele pratica a conduta, reconhecendo o risco. E aí, quando você pratica uma conduta arriscada, que eu sei que você já praticou diversas vezes na sua vida, não tem como você não dizer que você não praticou condutas arriscadas. É fato que praticou. Porque se você andou em excesso de velocidade alguma vez na vida, você praticou uma conduta arriscada. Você pode não ter percebido isso, ou pode ter percebido e achado que não ia dar nada. Porque tá tarde, porque tem pouco carro na rua, porque você está prestando atenção, porque você dirige bem, enfim. Você já praticou diversas condutas arriscadas. Só que aí que tá, diante da conduta arriscada, né, qual é o sentimento que o agente tem? Ele pode desprezar o resultado e se acontecer que se dane, não tô nem aí, eu vou praticar a conduta mesmo, não tô nem aí pro resultado, ou ele pode se convencer de que o resultado não vai acontecer. E aí, na explicação da doutrina, você diz que o agente, apesar de reconhecer a possibilidade de produzir o resultado, sinceramente acredita que ele não vai se produzir. Isso é o que a gente chama de culpa consciente, que fica no andar de baixo, abaixo do dolo eventual. O problema, pessoal, é que essa passagem do dolo eventual para a culpa consciente aqui é uma linha de giz num dia chuvoso. Você entende? Na maioria das vezes, você vai errar, vai trocar de um lado para o outro, não tem uma fronteira bem determinada, dolo eventual e culpa consciente. Mas, enfim, você tem, então, o dolo eventual, que seria essa conduta do agente que reconhece a possibilidade de causar o resultado, não se importa, pratica a conduta mesmo assim, se acontecer, que se dane. E a minha questão proposta desde o início é possível conciliar a tentativa com o dolo eventual? Falar de um crime com dolo eventual que ficou na forma tentada? Ou punir uma pessoa por homicídio tentado com dolo eventual? Então, isso divide opiniões, pessoal, né? Existem divergências a respeito disso. Eu vou trazer primeiramente a posição do Rogério Greco, que é um dos doutrinadores que eu sugeri a leitura para vocês, por ser uma escrita muito fácil, tem um bom manual, muito simples, né? Não é o doutrinador, como, por exemplo, o Juarez Cirino dos Santos, que tem a maior profundidade teórica, dogmática alemã pesada, de altíssima qualidade, mas é um excelente doutrinador, né? Ele tem uma posição de que não é possível conciliar a tentativa com dolo eventual, porque ele parte da redação do artigo 14 do Código Penal, onde consta que, na tentativa, o resultado não se produz por circunstâncias alheias à vontade do agente. E no dolo eventual, diz ele que o agente não tem vontade, né, que o agente, ao assumir o risco, não tem vontade. Só que essa opinião dele, eu vou dizer que, assim, criticamente, ela é inteligente e interessante, porque a gente pode hoje, na Alemanha e na Espanha, hoje se discute muito dolo eventual. E, de maneira geral, tem realmente se entendido que no dolo eventual, o elemento volitivo, esse elemento da vontade, ele é muito fictício, é uma abstração muito grande. Quando eu falo que uma pessoa não se importa com o resultado, que ela não está nem aí porque a conduta dela pode causar, você dizer que ela tem vontade de causar é um exagero, realmente. É uma distorção da vontade ou do querer, você entende? Então, tem uma certa razão nessa crítica. Mas o problema é que a doutrina majoritária ainda vai muito no sentido de dizer que todo dolo tem vontade. Esse é o posicionamento que é majoritário no Brasil e fora do Brasil. Todo dolo tem vontade, todo dolo tem dois elementos. O elemento cognitivo, que é o conhecimento, e o elemento volitivo, que no dolo direto é você querer, e no dolo eventual é você assumir o risco. Então, a maioria da doutrina enxerga a vontade no dolo eventual também. Por isso, não seria impossível conciliar a tentativa com o dolo eventual, baseando só no artigo 14 do Código Penal, como quer o Rogério Greco. E aí, agora eu vou trazer uma explicação no sentido de que cabe a tentativa com o dolo eventual, que é do Eugênio Raul Zaffaroni, que aí agora a gente está falando também, né, de um patamar, embora não queira usar argumento de autoridade, porque,
O que importa é o argumento e não a pessoa que profere esse argumento. Mas o Zaffaroni é muito crítico, cara. Ele é um cara assim, ele é praticamente um antipenalista, abolicionista. Então, para ele afirmar como viável essa punição, né, não é um pensamento punitivista da parte dele, é um pensamento que tem um encadeamento lógico dogmático, né, tem teoria para isso. Ele diz o seguinte: o dolo ele não se altera conforme o crime seja consumado ou tentado. Você não muda de dolo quando o crime é consumado ou tentado. Isso, se fosse assim, você teria um dolo de consumação e um dolo de tentativa. Isso é meio absurdo. Raciocina comigo. Como é que você vai ter um dolo de consumação e um dolo de tentativa? Nos crimes consumados, meu dolo é de consumar, é de chegar lá. E nos crimes tentados, meu dolo é de tentar, ou seja, é de falhar. Repara que você não faz nada na sua vida com a intenção de meramente tentar. Você faz com a intenção de conseguir. Quando você fala que você vai tentar, é porque você não tem certeza se você vai conseguir. É porque você não quer ser arrogante ou não tem a certeza de dizer que você vai fazer. Mas você nunca faz uma coisa para tentar, sendo o seu objetivo fracassar. Aí você está simulando. Você não está efetivamente tentando. Se o senhor disser que você tentou matar uma pessoa, é porque você se esforçou ao máximo para matá-la, mas não conseguiu. Então não tem um dolo de tentar. Você tem um dolo de conseguir. E aí, se você conseguiu ou não, são outros 500. Por isso ele sustenta. Você, no crime consumado, você tem um tipo penal, né? Um crime doloso consumado. Você tem um tipo penal que é subjetivamente perfeito, por causa do dolo, e objetivamente perfeito, porque você chegou onde o seu dolo queria. Quando você tem uma tentativa, no crime doloso, você tem um tipo penal que é subjetivamente perfeito, o dolo está na sua cabeça, está certinho, você sabe onde você quer chegar. Mas você tem um crime que é objetivamente imperfeito, porque o resultado não aconteceu. Você não conseguiu chegar onde você pretendia. Então há um certo descompasso entre a sua cabeça e o mundo real. Mas a sua cabeça continua tão firme na consumação quanto no crime consumado. Você não está ali tendo uma intenção diferente do que você teria se você tivesse conseguido matar a pessoa, percebe? Quando eu dou tiro na pessoa, o tiro pega na cabeça dela e a regra é morrer, a pessoa morre, todo mundo vai falar que eu agi com dolo. Mas o tiro pegou na cabeça, a pessoa não morreu, deixa de ser dolo? De jeito nenhum. Independentemente da pessoa ter morrido ou não, o crime é doloso nas circunstâncias como essa, né? E por que isso mudaria no dolo eventual? Não é possível que isso mude no dolo eventual. Então, assim, a gente tem uma certa mania, principalmente em caso de trânsito, por exemplo, né? Tem um pensamento assim. Se o sujeito está dirigindo embriagado, aí ele pega e perde o controle do veículo dele e mata uma pessoa. Essa pessoa morre durante a condução do veículo embriagado. Aí a gente vai dizer o quê? Que esse cara agiu com dolo, porque ele assumiu o risco de matar ao assumir a direção do veículo dele numa condição de embriaguez. E a maioria da doutrina acaba rechaçando isso, mas a polícia, quando vai tipificar, enfia o homicídio doloso, a própria lei já mudou. Você vai no artigo 302 hoje, você tem uma pena diferenciada para o cara que dirige embriagado e mata. Né? Mas é uma pena de homicídio culposo, não é uma pena de homicídio doloso. Eu não quero dizer que nunca vai existir homicídio doloso quando o cara beber, dirigir e matar. Mas a regra não é essa. O Código de Trânsito é expresso nesse sentido, lá no artigo 302. Quando o cara bebe, dirige e mata, em regra é crime culposo. Mas, enfim, vamos dizer que exista uma imputação de crime doloso, né? Como de vez em quando acontece. Às vezes o juiz joga isso para o tribunal do júri, e o tribunal do júri, que tem uma soberania nesse sentido, decide que ele agiu com dolo. Pronto. Num caso como esse, se ele mata a pessoa, você diz que foi dolo. Mas e se ele não mata? Vamos dizer que ele realmente atropela a pessoa fique ferida, ele estava chapadaço, muito bêbado, mas a pessoa não morreu, a pessoa ficou ferida. Você vai colocar uma lesão corporal na direção de veículo automotor, você vai colocar lesão corporal dolosa, por causa da embriaguez, você vai colocar homicídio doloso na forma tentada. Você entende? Essa é que é a discussão que a gente está tendo aqui. Olha, qual é a minha tese e o que eu estou sustentando para vocês, que o Zaffaroni também sustentaria. Eugênio Raul Zaffaroni, Henrique Bacigalupo, são caras muito bons que sustentam isso. Eu diria o seguinte, olha, se você está dizendo que se ele tivesse dirigido embriagado e tivesse matado a pessoa, seria dolo eventual? Então, ele tendo dirigido com a mesma embriaguez e por uma circunstância que não tem nada a ver com a conduta dele, a pessoa não morreu, não é porque ele correu e salvou, é porque deu sorte.
Né? Você não tem por que trocar a tipificação e dizer que foi culpa. Ou dizer que não é tentativa de homicídio, é lesão corporal. Porque o dolo dele era o mesmo. Se ele teve o dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de matar dirigindo embriagado daquele jeito, se a pessoa morreu ou não vai mudar o dolo dele. Continua sendo o dolo eventual de um homicídio. Que se a pessoa morreu, está consumado, se não morreu, está tentado. E uma vez eu estava discutindo isso aí num evento, numa palestra, com o Fabiano Contarato. Eu acabei falando com ele, você que quer me enfiar dolo eventual para tudo no trânsito aí, cara, você quer colocar todo caso de acidente de trânsito que envolve embriaguez, você coloca um dolo eventual, tá? Ele falou, eu tenho uma função mais, assim, pedagógica nisso, né? As pessoas têm que levar isso mais a sério, eu vejo muita tragédia e tal. Eu falei, mas o seu risco com isso é que às vezes você vai chegar na situação, por exemplo, de um cara que bateu, tá bebaço, aí bateu num carro, não matou ninguém, não feriu ninguém, mas porque tá muito bêbado, cara, você pode dizer que ele assumiu o dolo de matar alguém. Aí ele se envolve na colisão de trânsito, você vai ter que dizer que ele assumiu o dolo, ele assumiu o risco de matar, poderia ter matado, isso é um homicídio doloso na forma tentada. Aí ele falou, já fiz. E disse que ele tinha pegado um caso lá de um carro que colidiu com um ônibus, ninguém morreu, mas ele enfiou 44 tentativas de homicídio com dolo eventual, porque tinha um motorista do ônibus mais 43 passageiros. E aí ele colocou um monte de tentativa lá e tal, com base no dolo eventual. Então, assim, é possível chegar a algumas situações meio estranhas como essa, né? É possível. Se você entender que o cara está agindo com dolo, mas o problema, pessoal, não está nesse link do dolo com a tentativa. O problema está no exagero do reconhecimento do dolo eventual. A gente chegou num ponto de febre do dolo eventual que tudo que a pessoa faz de arriscado, quando dá o problema, quando acontece o problema, vira dolo eventual, né? Ou seja, é como se você não pudesse fazer nada de arriscado se não estivesse assumindo o risco. Automaticamente, ao fazer algo arriscado, você está assumindo o risco, né? Tem uma linha doutrinária nesse sentido que está se tornando mais forte na Espanha e na Alemanha, mas não é majoritária ainda, e principalmente não é majoritária no Brasil. A gente aqui no Brasil ainda trabalha majoritariamente com um conceito de dolo, como eu te falei, que é bipartido. Tem elemento cognitivo, que é o conhecimento, e elemento volitivo, que é referente à vontade, certo? Então, é uma questão bem interessante, dá um TCC, dá um debate, uma palestra maneira, um negócio bem legal, isso aí. Agora vamos ver aqui as questões do Fred. Vamos lá, não é possível alegar que o risco ao bem jurídico surge a partir do momento em que se aponta a arma engatilhada para a vítima? Olha, Fred, algum risco até pode existir. Porque assim, essa arma pode escorregar, cair no chão e disparar acidentalmente. Ou o sujeito pode tomar um susto e apertar o gatilho sem querer. Então, assim, eu não vou dizer que não exista nenhum risco, porque afinal de contas tem uma arma engatilhada apontada para a pessoa. Mas a questão é que o sujeito não deu início a um procedimento que levaria até a morte dela. Está faltando da parte dele, se não acontecer nenhuma intercorrência, não acontecer mais nada, é impossível a pessoa morrer com o que existe até ali. Se ele dá um tiro e erra, não é impossível que a pessoa tivesse morrido. A pessoa poderia ter morrido. O tiro poderia pegar no meio da testa dela e ela morrer. Mas com o que existe até ali, se parar ali, chegar uma pessoa ali, com o que foi feito até então, não dá para dizer que ele tentou matar. Você entende? Não dá para dizer que ele iniciou um procedimento de matar alguém e foi interrompido. Você não consegue afirmar isso. Porque, no final das contas, ele tinha, até o último instante, o total controle da arma e da decisão de puxar o gatilho. A discussão é por que ele não puxou o gatilho? Até aquele momento, porque ele não quis. Mas chegou um policial e impediu, ele puxaria depois o gatilho. Mas aí você está sendo futurólogo. Você está dizendo que ele faria uma coisa no futuro. Por mais que ele dissesse, eu vou matar essa juíza, não sei o quê. Mas, cara, essa verborragia, essa fala, essa ameaça, isso já aconteceu milhares de vezes. Pessoas falam que vão matar o outro, aponta a arma e fala, vou te matar, não sei o quê. Não dá para daí deduzir, porque muitas vezes, só para dar um exemplo para vocês, uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu estava uma vez na praia e estava na praia lá em Beverly Hills, lá em Itapuã. E lá você sabe que o pessoal joga vôlei, futevôlei e tal. Os caras estavam jogando futevôlei, caiu uma bola no óculos, na época da minha namorada lá, e quebrou o óculos dela. E os caras que estavam jogando totalmente fora do horário normal, o cara veio pegar a bola, ela pegou, entregou a bola na mão dele, o óculos quebrado, ele pegou a bola na mão dela. Ele não só não pediu desculpa para ela,
como não agradeceu a gentileza dela de entregar a bola para ele. Aí eu fiquei bravo, fiquei nervoso lá. Falei, meu irmão, você é muito mal educado, cara, tá louco, você quebrou o óculos dela, ela te entregou ainda. Aí o cara já me xingou e eu meio que perdi a cabeça e deu aquela coisa de um partir para cima do outro, né? Só que aí tinha muita gente, tanto do lado dele quanto do meu, tava com vários amigos na praia, ele também, teve aquela coisa de segurar, só que, cara, ele deu uma sumida. E 10 segundos depois, esse cara apareceu com uma arma apontada para mim. No meio de todo mundo. Ele apareceu com a arma apontada. Aí os amigos dele ficaram loucos, entraram na frente dele. Cara, que isso? Some com isso, pelo amor de Deus, não sei o que. Tá apontando a arma para mim. Ele chegou a apontar uma arma engatilhada para mim. Né? E eu te digo assim, se os amigos dele não tivessem entrado na frente dele, ele teria me matado. Talvez não. Talvez ele queria realmente me ameaçar. Sabe, na visão dele eu posso ter sido agressivo com ele, ou posso ter, sei lá, não sei. Na minha visão, acho que ele errou, mas de qualquer forma, né? Ele pode ter ficado ofendido com a maneira como eu falei com ele, ou querendo me dar uma lição, ou querendo me pagar de machão, mas não quer dizer que ele teria atirado em mim se os amigos dele não tivessem entrado na frente. Talvez sim, mas você vê que eu tenho a dúvida? É futurologia isso. Então eu não consigo afirmar que uma pessoa que está com o revólver apontado vá puxar o gatilho. Do mesmo jeito que eu não consigo afirmar que se você tirasse os policiais da cena, não tivesse ninguém ali, tivesse só o carinha do querosene com a juíza, que ele ia acionar o isqueiro e ia matar essa juíza. Eu não consigo afirmar isso. O que eu sei dizer é até onde eu vi. Até onde eu vi, ele estava completamente preparado para executar esse delito. Mas não executou até então porque ele não quis. Faltou aquele passinho para ele chegar até o início da execução. O que ele fez até ali não corresponde a nenhum dos elementos do tipo penal e não coloca no risco bem jurídico, né, assim, a ponto de o risco ter se concretizado numa consumação, numa lesão, algo do tipo. Né? Só apontando a arma para alguém, você não está criando ali você não está criando uma situação, digamos assim, cujo desfecho pode ser a morte. Só de apontar, não. Você entende? De puxar o gatilho, sim. Aí se a arma escorrega e cai, eu te digo, mesmo ele apontando a arma para a pessoa. Se a arma escorrega e cai, cara, a classificação aí provavelmente seria de homicídio culposo. Porque ele não puxou o gatilho com a intenção de matar. E ele não deixou a arma cair, tipo, assumindo o risco da pessoa morrer. É puro acidente. Acidente irresponsável, porque se deixar uma arma cair carregada, mas seria provavelmente homicídio culposo, pra você ter ideia. Entendeu? Seria um erro a justiça reconhecer como tentativa nesse caso? Ela reconheceu nesse caso como tentativa, né? No caso do rapaz lá do querosene, ela reconheceu. E é muito parecido com o que você está dizendo aí. A arma engatilhada e a juíza suja com o querosene e o isqueiro. É o mesmo caso que você colocou da arma engatilhada. Você pode ter certeza disso. Foi um erro? Na minha visão, foi. Na minha visão, foi um erro. Eles foram ali numa linha de uma punição exemplar, porque o cara tentou matar, afinal de contas, uma juíza. Então, esse cara tomou 20 anos por um crime tentado em que a juíza não chegou nem a sofrer um arranhão. Não estou dizendo, pessoal, pelo amor de Deus, que não foi grave, que não foi traumático, que ele não deva receber uma condenação. Ele deve. Você tem ali crime, pode ser disposição de perigo, certamente teve constrangimento ilegal porque ele obrigou a juíza a falar um monte de coisa lá, né? Agora, você dizer que teve crime de homicídio tentado é só porque realmente você quer uma punição exemplar. Aí você está dizendo, no caso, por exemplo, do cara que jogou querosene e foi reconhecido como tentativa de homicídio, isso considera um erro? Considera um erro. Considera, como estou te falando. Assim, existem situações em que você enxerga quase que uma necessidade de punir. Moralmente falando, os valores muito compartilhados da sociedade, cara, você meio que não cogita não punir a pessoa. Mas ainda assim, se você quer se apegar a um direito penal garantista, humanitário, que sempre pode se voltar contra você em algum momento, cara, a gente tem que tentar ser bem fiel a esses princípios. Vou te explicar, vou contar um caso aqui bem interessante, né, que tem a ver totalmente com a nossa matéria. Eu atuei numa primeira parte de um caso, depois eu tive alguns desentendimentos com a família e tal, e acabei me distanciando da causa, mas eu atuei num caso em que aconteceu o seguinte: um advogado foi morto e duas pessoas estavam sendo acusadas da morte desse advogado. 2 irmãos estavam sendo acusados da morte desse advogado. A explicação que os irmãos deram foi: olha, a gente não queria matar esse advogado. O que acontece é que uma pessoa falou pra gente que esse advogado
tinha sido contratado por um outro. Esse outro é que queria me matar. Então, um advogado foi chamado por uma certa pessoa que queria a morte de um desses dois irmãos. Esse advogado contratou um pistoleiro para matar um desses irmãos em nome daquela primeira pessoa. Essa é a versão, tá, pessoal? O processo está seguindo aí. Né? E esse cara que foi contratado para matar um desses, né, irmãos, chegou pro irmão e falou, cara, é o seguinte, eu não quero matar você não, me deram dinheiro para te matar. Eu recebi aqui, ó, se eu não me engano na época, 15 mil reais, alguma coisa, eu recebi esse dinheiro aqui para matar você. E o cara não acreditou. O cara, você tá doido, o que alguém vai querer me matar? Não viagem, que conversa é essa, cara, e tal, e coisa. E não levou a sério. E esse cara voltou várias vezes, ela falou, cara, o prazo que ele me deu para te matar tá passando, tá esgotando, você não vai fazer nada? Você não quer nem saber que é um cara que contratou e tal? E ele não levou a sério. Eu sei que um belo dia o cara falou, hoje que é o dia que o cara me deu para te matar. Tá vendo esse dinheiro aqui? Quando ele mostrou o dinheiro, aí o cara tomou um susto. Falou, cara, é verdade. E aí então pegou esse cara que é o pistoleiro, mas que não queria matá-lo, foi até o advogado, que é o intermediário, e aconteceu um incidente entre eles lá, que uma arma disparou de fato, né? E o advogado acabou falecendo. Não foi nenhum dos dois que disparou a arma, foi um cara que estava com a arma que eles nem sabiam que estava armado. É um caso, bicho, um dos casos mais complexos e interessantes que eu já vi. Né? Mas por que eu estou contando isso tudo para vocês? Por um detalhe bem interessante desse caso. Apareceu lá no final da história o sujeito que, teoricamente, teria sido o cara que contratou o advogado para contratar o pistoleiro. Esse cara, ele apareceu, ele foi à delegacia e falou, olha só, eu realmente paguei o advogado para arrumar um pistoleiro para matar esses caras. Fui eu que criei a situação toda. Eu paguei o advogado para o advogado pagar o pistoleiro. E o advogado morreu. E ele esclareceu, falou isso aí com todas as letras. Sabe o que aconteceu com esse cara? Nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Não existe absolutamente nenhum tipo penal para essa conduta dele. A conduta de pagar alguém para contratar um pistoleiro, a conduta de... Sabe? Ele não realizou ato de execução. Se o pistoleiro contratado tivesse tentado matar o rapaz, mesmo que não tivesse conseguido, só dele ter tentado, teria crime. Lá, o advogado seria partícipe do crime. O cara que deu a ideia seria partícipe do crime. Partícipe e mandante, pessoal, são categorias, não se preocupa não, que a gente vai ver depois, tá? Se o partícipe é mandante, se o partícipe é coautor, isso aí é irrelevante agora. Mas assim, teria responsabilidade por homicídio. Porque ele teria praticado um ato de execução, um ato capaz de matar. Agora veja, esse cara que ficou lá na ponta, que contratou alguém para matar, ele praticou um ato altamente reprovável, um ato que ele confessou. Todo mundo ficou estarrecido como ele teve a cara de pau de confessar e falar, eu mandei matar mesmo. Só que o cara nem chegou a tentar. Porque ele conhecia a pessoa e, no fundo, foi lá e alertou o cara que ele tinha sido contratado para matar. Né? E esse cara ficou absolutamente impune. Eu lembro que o delegado conversava comigo na época, ele descobriu que eu era professor, ele falou, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, não bola só uma defesa para o seu cliente, não. Me ajuda para bolar uma defesa para pegar esse cara. Para pegar esse cara que mandou matar, que confessou aqui que matou. Vamos tentar buscar aí alguma coisa em termos de início de execução e tal, para dar uma responsabilidade para esse cara. Mas não tem. Não tem. O artigo 31 do Código é expresso nesse sentido. A gente vai estudar depois. E não existe ato de execução, por mais reprovável que a conduta seja. Eu te digo que o cara que deu dinheiro para matar, ele já fez a parte dele e lavou as mãos. Por que a vítima não morreu? Porque o pistoleiro não quis matar. Você vai dizer que é tentativa de homicídio para o cara que deu dinheiro? Porque a parte dele está feita. Mas uma vez que o pistoleiro não iniciou o procedimento de matar, não tem tentativa, então o outro lado da ponta também não responde. É meio... causa uma certa indignação, né? Assim, do ponto de vista ético, mas a solução jurídica é essa aí. É realmente possível aplicar algo diferente da teoria formal objetiva? Olha, se você for no livro do Juarez, Cirino dos Santos, ele é um dos caras que fala mais sobre isso. E você vai encontrar lá uma outra teoria, teoria material, que eles chamam. Uma teoria material. Material ou objetiva? Vai lá que você vai encontrar na teoria material objetiva uma solução um pouquinho diferente, que vai mais na linha do que você está querendo, que eu estou vendo aí, que é ferro no sujeito. Então, lá você vai encontrar, sim, uma solução um pouco diferente, né? Ele até coloca que parte da doutrina está aceitando agora essa linha, mas, assim, nos tribunais brasileiros, ela não foi expressamente adotada ainda, não.
Inclusive, Fred, você tem nome de doutrinador de direito penal, né? Não sei se você sabe disso, mas Frederico Marques escreveu sobre processo civil e também direito penal. Lorena, você disse que o arrependimento posterior poderia ser até o recebimento da denúncia ou queixa-crime, mas fiquei confuso na dinâmica em que isso acontece. Beleza, boa questão. Vamos lá. O recebimento demora a instalação do processo. Vamos lá, vamos esclarecer isso aí. O arrependimento posterior do artigo 16 do Código, ele prevê a redução da pena de 1 a 2 terços quando o agente repara o dano ou restitui a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Então vamos. O que são denúncia e queixa? Denúncia é a petição inicial elaborada pelo promotor de justiça para dar início a uma ação penal pública. E queixa é a petição inicial elaborada por um advogado em nome da pessoa ofendida para dar início a uma ação penal privada. A ação penal privada é em pouquíssimos casos que a lei prevê, de maneira geral, a ação é pública e conduzida pelo MP. Ação penal privada, por exemplo, hoje, basicamente em crimes contra a honra, um outro crime patrimonial, pouca coisa, né? Dano, por exemplo, mas, enfim. São peças processuais, então. É que a gente está muito acostumado a falar de denúncia e queixa na delegacia. Vou na delegacia prestar uma queixa, vou fazer uma denúncia sua na polícia. Não existe isso. Denúncia e queixa são peças processuais dirigidas a um juiz de direito. Então, quando você chega nessa fase, normalmente a fase policial toda já foi. Porque você não precisa da fase policial para a denúncia ou para a queixa. De fato, não precisa. Né? Você tem a denúncia ou a queixa se você tiver elementos de informação, independentemente do inquérito. Mas, convenhamos, o inquérito é o padrão, principalmente no caso da denúncia, da ação pública. Ele é o padrão. Você tem, então, o cometimento do fato, aí você tem, às vezes, ou o flagrante ou a abertura do inquérito por portaria. Aí vem o inquérito para investigar na fase pré-processual, fase policial, fase de delegacia. Aí o delegado, ele vai concluir pelo indiciamento ou não da pessoa investigada. Não, acho que aqui não tem crime, não indicia. Ou não foi ele que fez, não indicia. Isso vai para o MP. Para o MP dizer se concorda ou não. Se o MP disser concordo, ele pede o arquivamento. Se ele disser discordo, ele oferece denúncia. Ponto. Ou o próprio delegado já vai falar, não, eu acho que aqui o cara realmente é autor do crime e indicia. Da mesma maneira, vai para o MP. O MP vai avaliar, concordo ou discordo? Concordo, oferece denúncia. Discordo, pede o arquivamento. Não foi ele, então vou pedir para arquivar. O que acontece é que nesses dois casos, né, quando ele pede concordando com o delegado ou quando ele pede discordando com o delegado, ele oferece a denúncia. É o oferecimento, que é quando ele vai lá no protocolo e entrega a denúncia. Desse protocolo, isso vai ser distribuído, vai parar na mão de algum juiz, de alguma das varas criminais, e esse juiz, um belo dia, vai sentar diante do processo e vai dar uma decisão. Recebo a denúncia e instauro o processo. É esse ato em que o juiz recebe a denúncia e instaura o processo, é que é o último dia do prazo para o arrependimento posterior. Ficou claro? Demora, tá, Lorena? Às vezes demora. É por isso que eu falei, nesse caso da juíza aí, foi recorde. O fato aconteceu, a denúncia foi oferecida e recebida em 5 dias. Esse é um recorde mundial, olímpico, não tem como acontecer de novo isso. É porque a menina era uma juíza mesmo, você pode ter certeza disso. No caso do advogado, vou tentar forçar a barra um pouco. O crime só aconteceria por causa da conduta do cara que pagou o advogado para arrumar o pistoleiro. Então, essa é uma parte determinante. Se eu dissesse que a fase de execução começou com um pagamento que só não consumou por situação alheia, que o fato do pistoleiro conhecer a vítima, desistir e matar. Eu estou entendendo o seu raciocínio. Vamos por duas partes aqui. Né? Primeiro, a questão da punição da tentativa de homicídio do rapaz, de um dos irmãos, pelo cara que deu o dinheiro. Certo? Então, vamos colocar. Eu dei o dinheiro para alguém matar você. E o intermediário, o cara que eu paguei, te alertou. E falou com você, olha, recebi um dinheiro para te matar, não quero te matar. Se eu fosse você, eu tomava providência contra o cara que me pagou. Né? Então, eu que dei o dinheiro, eu fiz toda a minha parte. Eu entreguei o dinheiro e confiei. Bom, paguei um matador violento, sanguinolento. Esse cara vai matar a menina. Não tem erro. Mas ele, por uma crise de consciência qualquer, por te conhecer, decidiu não fazer. O que acontece é que o crime é de homicídio, matar alguém. Esse é o tipo penal. E ele não entrou na execução desse crime. Eu, por dar dinheiro, muito menos.
É só você pensar. Se eu tivesse dado dinheiro para um cara que aceitou, já com má fé, sabendo que ele não mataria. Vamos supor que eu dei um dinheiro para um amigo seu, sem saber que é seu amigo, e ele pegou só para me sacanear. Né? Levar um dinheiro em cima de mim ainda. Nunca houve chance de matar você. Então, na entrega do dinheiro, eu faço todo cheio de má intenção, todo malicioso. Mas ele não deu início ao procedimento que levaria até a sua morte. Por qualquer razão que seja, ele não iniciou a execução do homicídio. E como ele não iniciou a execução do homicídio, eu não tenho como participar de uma coisa que não foi iniciada. Eu não tenho como ser mandante, partícipe, coautor de um crime que não chegou a acontecer, nem na forma tentada. Então não tem como eu responder por tentativa, sendo que ele, que era o executor, não deu início a isso. O ato que eu pratiquei não representa matar alguém, aspecto formal, e não cria o risco verdadeiro para o bem jurídico. O risco não pode ser o risco abstrato, assim, do tipo, quando você dá dinheiro para um matador matar alguém, isso sempre é perigoso. Não é esse risco abstrato. Estou falando do risco de lesionar o bem jurídico em concreto, na hora. Né? Conseguir demonstrar que o bem jurídico quase foi atingido. E você não consegue fazer isso nesse caso. Além dessa explicação, tem o artigo 31, que é um artigo de lei que reforça esse sentido, que fala que os atos de determinação, ajuste e tal, eles não são puníveis a menos que o crime chegue a ser tentado. Então, não dá para punir o mandante, num caso em que o executor não chegou a iniciar a tentativa. Agora, se a viagem que você quer fazer, né, é mais no sentido de dizer que esse advogado intermediário só morreu porque lá atrás o sujeito que é o mandante deu o dinheiro, blá, 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 blá. Você entende? Se é essa a sua ideia mesmo, dizer que o advogado que morreu só morreu porque no primeiro momento o mandante o contratou para contratar o pistoleiro que mataria, eles descobriram, foram assim do advogado, o advogado morreu? Então, existe sim uma relação, tá? Existe o nexo causal. Você está certo em dizer isso. Você está certa porque você tem aí uma circunstância que, se você eliminar do caso, o resultado desaparece. Esse advogado não teria morrido se ele não tivesse sido contratado por aquele mandante no primeiro momento. Só que acontece que, para esse mandante responder por esse resultado, tem que existir a previsibilidade. E, cara, não é previsível. Não é previsível que você, ao contratar alguém para contratar um pistoleiro, que essa pessoa que você contratou para contratar o pistoleiro é ela que vai morrer. Não tem como. É impossível. Você teria que ter dolo ou culpa em relação a essa morte. E isso só se configuraria se você tivesse a consciência da possibilidade de produzir o resultado e, querendo, seria dolo, ou não se importando com isso, seria dolo, ou pelo menos achando que não vai acontecer, que é a situação que seria culpa. Não tem como você enxergar nesse caso previsibilidade, não tem como. Você imaginar que um cara que paga alguém, que é mandante de um crime, vai achar que o mandatário é o cara que vai morrer. Principalmente se o mandatário é um intermediário ainda, não tem nenhuma previsibilidade, então é aí que a gente quebraria o seu raciocínio, entendeu? Com nexo subjetivo, porque com o aspecto objetivo você está correto, o nexo causal ele está aí, mas não tem o nexo jurídico, subjetivo, o agente não contribuiu para isso com dolo ou com culpa. Eu não quero dizer que dar dinheiro para uma pessoa matar a outra não seja uma coisa reprovável ou, num linguajar mais vulgar aí, uma coisa imprudente, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, tecnicamente, juridicamente, não existe dolo ou culpa. Essa que é a questão. E aí, o que mais, pessoal? Boas questões, boas discussões, trouxe vários casos concretos aqui, quem não gosta disso, né? Vamos lá? Alguém fez alguma pergunta a mais aí que eu deixei de responder, pessoal? Mais para cima? Gostei de sua viagem, tá, Bárbara? Você vê que o seu raciocínio, ele não é um raciocínio que não é inteligente, ele só tem uma pegadinha jurídica no meio, né? A gente não consegue vencer essa etapa aí. Mas eu te digo que o delegado lá, se ele tivesse usado esse seu raciocínio, ele teria metido ferro no cara. Eu acho que seria um equívoco tecnicamente falando, mas no fundo, até de certa maneira justo, né? Mas... E aí, é isso? Estamos conversados? Não vem mais questão?
se o Fred acabou as questões, então dificilmente a gente terá mais, né? A Bárbara também manda bastante, está sempre participando. Lorena também. A Emily mandou para mim no direct, perguntas interessantes. Então é o seguinte, vamos lá. Direct. Você pode mandar o direct, eu vou te responder. Na semana que vem, certamente não, porque eu vou estar dando questão de prova para você, então certamente não. Mas se você mandar um direct para mim até sábado, eu respondo até o domingo, beleza? Assim vai funcionar, com alguma dúvida. Já que a gente está encerrando por aqui, quero voltar a fazer o convite a vocês. Tinha muito pouca gente no momento em que eu falei isso a primeira vez. Na terça-feira, dia 28, às 17 horas, faremos uma live, eu e Rafael Bolt, que vai ser professor de vocês também, no 7º período. Nós vamos fazer uma live sobre... Olha o títulozinho bonitinho que ele deu. Manifestações, intervenção militar e lei de segurança nacional, beleza? Então, vamos falar sobre a participação do presidente naquela manifestação na frente do Comando Geral das Forças Armadas, em que manifestantes erguiam faixas pedindo o ato institucional número 5, o retorno da ditadura, fechamento de Congresso. Baita debate, mas eu quero pancada, eu quero porradaria. Não quero focar em aspectos políticos, ficar em discussão de Bolsonaro contra Lula, Minion contra... Não é isso que eu quero, né? Não vou desrespeitar posição política de ninguém, não vou agredir certamente ninguém, vou falar certas coisas que vão passar por críticas políticas, porque é impossível que isso não aconteça. Todo esse episódio tem um fundo político e os crimes eventualmente cometidos aí são crimes que têm a ver com política. Então, impossível fugir desse debate. Mas, eu vou tentar dar o máximo possível enfoque jurídico e imparcial, porque, como eu disse no início da live aqui, não me agrada nem Bolsonaro nem PT, então não tenho nenhum melindre nesse sentido. Por favor, participe, chama a gente para participar. Quem você sabe que é barraqueiro e gosta do tema, chama para participar e o cara vai para o chat e a gente tenta rebater as questões, porque a ideia é criar essa cultura desses debates para pegar fogo mesmo, falou? Então, terça-feira aguardo vocês, me ajuda a divulgar isso aí. No mais, obrigado pela presença, participação de todos aí, foi um prazer e boa prova para vocês, certo? Podemos encerrar? Vou processar a aula aqui para deixar gravada, pessoal. Pode deixar. Vou fazer o upload dela aqui. Falou? Então é isso. Valeu, moçada. Muito obrigado. Deixa eu falar aqui que meus filhos pediram, cara. Tem que falar, entendeu? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho. Olha só que absurdo. Tem 13 pessoas na sala, tem 7 likes no vídeo. Não pode existir um negócio desse. Quem tá querendo que eu lembre disso na hora da correção da prova? Tem 13 pessoas online assistindo aqui, tem 7 curtidas só. Quem são 6 que não estão gostando dessa live? 8. Cadê? Subindo. Vambora. 9. Tem 4 se ferrando ainda. Você que sabe. E aí, vamos fechar. Quando fechar 13, eu desligo aqui. Falta 1. Que é esse que vai prejudicar todo mundo para deixar o professor com raiva da turma. Tem alguém que não está gostando mesmo. Ficou no 12. Falou, pessoal. Obrigado aí. Um abraço. E até a próxima. Falou? Obrigado por tudo aí. Boa noite, bom descanso para vocês. Boa semana. Até breve. Se estiver assistindo ainda, Lourenço. Valeu. Abraço, irmão.